Deus é lindo, Deus é tremendo. Ele está aqui. Ele sempre está, né? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Aonde você vai, Ele está com você. Amém? Por isso que Ele fala, quando tiver 1 ou 2 ou 3 reunidos, Ele está. Glória a Deus por isso. Agradeço a oportunidade. E creio que ontem foi uma bênção aqui, né? Na base. Eu estava lá no Éden, foi uma bênção também. E Deus, assim, falou comigo, né? Para mim estar ministrando o tema, Unidos por uma Missão. A Igreja de Cristo, né? Tem essa missão, né? Do ID do Senhor Jesus. Ele deu essa missão para nós. Então, eu vou estar falando aqui da unidade. Amém? Vou estar falando de Marcos 2, do 1 ao 12, o paralítico de Cafarnaum. Glória a Deus. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum. E souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Então, chegaram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele, por causa da multidão, removeram parte da coberta da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse aos paralíticos: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala desta maneira? Ele está blasfemando? Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. E é verdade, irmãos. A gente pôde ver aqui a unidade desses 4 homens para levar o paralítico até Jesus. Eles viram a necessidade daquele homem. E a igreja, ela cumpre a missão da cooperação dos membros unidos. Vou falar um pouquinho aqui dos membros. Deus te convocou para cumprir a sua função. Cada um tem uma vocação. Vocação é a maneira que Deus age por seu intermédio. Você é muito importante no corpo de Cristo. Cada um aqui, um pode ser o ombro, outro pode ser o pé, outro pode ser o ouvido, outro pode ser a boca, outro pode ser um joelho. Você faz falta no corpo de Cristo. Eu achei interessante que o pastor Onésimo, né, nosso presidente, ele estava ministrando, ele falou a respeito da questão, né, de um membro, quando um membro sofre alguma coisa, né, ele falou do dedinho dele. E aí Deus fez eu me lembrar, né, por causa desse tempo, não sei se é o DNA, o que acontece. Um tempo atrás, começou a doer o meu joelho. Falei: Jesus, misericórdia. E aí ele começou a falhar quando eu estava subindo as escadas. Falei: Jesus, misericórdia. Então a gente sente. Quando um corpo
está assim meio debilitado, né? Então, e também como é importante o nosso membro, né? De cada corpo tem uma função. A boca, né, de comer, as mãos de pegar, abraçar, o ombro, né, de acalentar, né, alguém está passando por algo. Então, ele falou uma palavra assim, imprescindível. Você não é imprescindível. Aí eu fui ver um adjetivo que não se pode dispensar, nem renunciar, que é extremamente necessário ou essencial. A gente não pode, né? Se a gente perder uma parte do nosso membro, a gente é essencial, não tem como, né? E então, por isso que cada um de vocês que tem a sua função, o seu talento, é importante. Deus te capacitou, Ele te ungiu. E tem pessoas ainda que falam, né? Eu não sei falar, sou tímido. Mas o Espírito Santo nos dá ousadia e tira a timidez. Eu sou prova disso, né? Os irmãos, quando me conheceu antigamente, viu como era. Então, eu pedi tanto para Deus, para Ele tirar a timidez, e Ele tirou. E hoje estou aqui, né? E vou citar aqui um exemplos, né? De homens de Deus. Moisés foi um deles. Ele falou, eu não sei falar. Aí Deus pegou e falou assim, mas tem o seu irmão Arão, né? Então, quando você não tem facilidade, então Deus vai colocar uma pessoa para te ajudar, para falar junto de você. Mas só que Deus, nesse sentido, chamou Moisés, né? E só que Jesus, ele falava com Moisés. E Moisés falava com Arão. E o Arão falava com o povo, né? Então, esse não é uma desculpa, né? A gente... Eu lembro, né, da guerreira azul, a missionária azul, porque todos nós somos missionários, né? O Senhor deu a ordem para todos. E ela fala assim, uma vez ela falou no culto, né, de intercessão, ela falou assim, abre a tua boca que eu tirei. E é isso mesmo, irmãos. Quando a gente se dispõe e deixa Deus agir na nossa vida, a gente abre a boca e o Senhor vai dando a palavra. E vai fluindo aquilo que Deus quer que aconteça. Seja onde você estiver, no trem, no ônibus, né, caminhando, trabalhando, o Senhor, Ele quer te usar. E uma outra pessoa aqui, um outro exemplo, aqui mesmo, no capítulo que a gente leu, Jesus, né? Ele estava naquela casa, falando, anunciando a palavra do Senhor. E Jesus anunciava, versículo 2. Muitas pessoas reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta. E eles anunciavam a palavra. Jesus estava ali, falando a palavra. Estava anunciando a palavra. Nos tempos, hoje, nós também temos que fazer isso, anunciar a palavra, né? Um outro exemplo que nós vamos pegar aqui é Pedro. Pedro, ele era direto com as palavras. Ele confrontava as pessoas, né? Talvez seja você pode ser assim, né? Pode ser que nem Moisés, pode ser, né? Temos que ser como Jesus. Pedro, né? Ele era direto, ele falava com as pessoas, confrontava. E Paulo, ele foi intelectual. Ele pregou ali em Atenas, né? E um cego de nascença, né? Citado ali em João 9, ele pregava a palavra do Senhor testemunhando. E Mateus, ele convidou Jesus para estar na casa dele. Então, nós também ele convidou pessoas para ir na casa dele. E ali ele conheceu Jesus, né? Então, ele foi um hospitaleiro. E nós também temos que ser, né, hospitaleiro. A mulher samaritana, que era improvável, né?
Ela evangelizou, quando ela encontrou com Jesus, ela evangelizou aquela cidade, houve alegria naquela cidade. Atos 9, Paulo, né? A conversão de Paulo. Que ele perseguia, depois ele foi sendo perseguido, né? Paulo foi discipulado por Ananias. Então, aqui, uma lição aqui que Deus está nos ensinando. Dorcas, também, uma mulher. Ela é mão de obra, né? Artesanato, evangelismo. Ela é muito influente na época, né? Uma influência positiva. Hoje, alguém aqui também pode ser um influenciador, né? Nas redes sociais, influenciando as pessoas para Deus, para o encontro com Deus. E aquele paralítico, aqueles 4, se uniram, porque ele viu a necessidade daquele homem. E ele precisou levar ali. Ele não mediu esforços. Ele passou por aqueles obstáculos que ele viu que não dava para passar ali pela multidão. Então ele foi, abriu, subiu no teto. E ele abriu o teto, né? A casa, para que a maca descesse. Então um se posicionou com a força, com os braços. Olha aí os braços, né? Se posicionou, como é importante. Ele pegou ele e colocou em cima do telhado, né? E o outro pegou uma corda, amarrou ele. Fico imaginando, sabe, irmãos? Às vezes eu viajo. Fico imaginando ele lá em cima do telhado. Ele fez o esforço para subir, aquele moço, em cima do telhado, né? Abriu. E ali a reunião estava acontecendo, mas eles estavam ouvindo, né? Eu creio que ele foi e tirou tudo aquilo que estava atrapalhando para que ele pudesse ter o encontro com Jesus. E aquele paralítico, ele teve uma cura integral. Jesus, ele curou os pecados dele. Curou ele fisicamente, né? Curou a alma, porque ele estava angustiado, porque ele era paralítico, olha ele ali. Descendo, então eles amarraram ele com cuidado para que ele não caísse. É assim que o Senhor quer que cada um de nós possamos levar as pessoas ao encontro de Jesus, porque Jesus, ele é a salvação. Ele é tudo, como nós acabamos de dizer. Ele é o ar que nós respiramos, ele é a nossa vida. E nós dependemos dele. E infelizmente, teve pessoas que não gostaram muito da atitude de Jesus, né? Porque esse homem fala dessa maneira, o 7. Não, vou voltar um pouquinho, 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estava sentado ali alguns escribas que pensavam no coração: porque esse homem fala dessa maneira, ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais deste modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então, Jesus, ele fez um milagre ali. Então, ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados. Glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Irmãos, eu creio que no século 21, quando Deus, ele quer nos usar também, basta a gente crer e acreditar. Nós temos que ter fé, porque o Senhor Jesus, ele orou por nós. Ele orou por nós. Vamos lá em João 17. João 17. A oração que ele fez por nós.
Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam nesse templo, que é você. E Ele nos deu autoridade. Ele nos deu autoridade para expulsar demônio, para curar. Tem muitas pessoas aí nessa terra em global, que estão indo em passos largos para o inferno, que estão morrendo sem Jesus. E o Senhor quer que a gente simplesmente anuncie a palavra do Senhor com amor, como fez esses 4 homens. Não diz aqui se era jovem, não importa a idade que você tenha, porque eu creio que Deus usa até uma criança hoje. E Ele tem usado, a gente não sabe, mas no 4 cantos dessa terra, o Senhor, assim, no planeta, Ele usa quem Ele quer. Basta estar disponível. E olha o que o Senhor Jesus, Ele nos abençoa. Deus, Ele é tão lindo. Porque Jesus, naquela época, Ele era Deus também. Então, por isso que Ele tinha essa autoridade de perdoar os pecados daquele paralítico. E aqueles homens que estavam ali reunidos não estavam entendendo isso, né? Então, nós também, através de Jesus, a gente pode orar para uma pessoa e a pessoa pedir perdão né? E através de nós a gente pode fazer isso também. Ele diz assim, depois, embaçou meu óculos aqui, peraí, deixa eu ler ali. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como Ele deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Nós estamos incluídos aí, irmãos. A vida eterna está, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorificarei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. O Senhor, Ele te ungiu, Ele te carregou a algo. Você precisa descobrir. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de Ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o Teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram Teus, e Tu os deste a mim, e eles obedeceram a Tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de Ti, tudo vem dEle. A unção, o poder, a autoridade. Porque lhes transmiti as palavras que Tu me deste, e eles acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de Ti e creram que Tu me enviaste. Eu creio que todos aqui creram nisso, né? Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são Teus. Nós somos do Senhor Jesus. Glória a Deus. Todas as coisas que me pertencem são Tuas, e as que Te pertencem são minhas, e nele sou glorificado. Nós pertencemos a Ele. Tudo que nós temos é dEle. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para Ti. Pai Santo, guarda-os no Teu nome que me deste, para que seja um, assim como nós. O Senhor quer que a gente seja um com Ele, unidos, para transmitir a palavra de amor para as pessoas que estão aí desanimadas, como a Paula falou, sem esperança. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no Teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu. Ele estava falando de discípulos daquela época, mas ele está orando para os discípulos do século 21. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, que foi Judas, né? Para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para Ti e digo isso, enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Nós temos a alegria do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às vezes a tristeza vem bater, mas a tristeza fica por um minuto. Mas a alegria salta.
Porque o Espírito Santo está conosco, ele nos consola todo momento, seja a tribulação, algo que esteja passando, não é? Como a Paula mesmo, a irmã Paula, a guerreira Paula de Jesus, ela citou aqui, o mundo está sem esperança. A esperança é Jesus. E nós somos, anunciar, olha, a sua esperança não morre não, filho, sabia? Você tem que ter esperança em Jesus. Porque é só Ele mesmo que nos dá força, nos ajuda a passar a cada tribulação, angústia deste mundo. Porque o mundo jaz do maligno, mas nós não somos, né? Nós somos, o mundo como está em trevas, está em podridão, mas nós somos a luz que brilha. Cada canto que você anda, a luz está brilhando. Aonde você anda, onde você caminha. Por isso que, às vezes, tem gente que não gosta da luz, né? Tem uma luz que ofusca muito, mas você tem que deixar a sua luz brilhar. A tua unção brilhar. Por isso o Senhor fala que nós temos que manter a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança em Jesus. Porque Ele está às portas, está voltando. E Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Ele quer que todos estejam com Ele. Aleluia. Eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Nós não somos desse mundo. Nós somos do Senhor Jesus. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. O Senhor, Ele nos guarda, Ele nos livra. Nós temos os anjos do Senhor. Nós temos o Pai, o Filho do Espírito Santo. Por isso que nós acabamos de cantar. Nós não temos que temer a nada. Porque o Todo-Poderoso está conosco. O Todo-Poderoso está conosco. Nós não temos que ter medo de nenhuma oração contrária, de feiticeiros, né? Como tem aldeias por aí, no mundo. Nós temos que orar para que eles venham se converter, como Paulo. Paulo, ele passou pela conversão. Ele foi discipulado. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Pode continuar. Santifica-os na verdade. Nós estamos sendo santificados na verdade. A tua palavra é a verdade é Ele. Jesus é a verdade de tudo. É Ele que nos purifica, é Ele que nos santifica. É o Espírito Santo que nos convence, né, do pecado, porque nós somos pecadores, mas somos pecadores remidos. E o Senhor, Ele nos purifica. Quando a gente erra o caminho, quando nós acabamos de cantar, o Senhor, Ele nos conduz para que nós continuamos. O alvo é Ele. Nunca perca o alvo. O Senhor Jesus Cristo. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. O Senhor nos enviou. Ele nos purificou. Ele nos lavou. Ele nos mudou para que nós possamos ser a imagem e semelhança dEle. Então, quando alguém nos olha, ele olha quem? Deus, Jesus. O Espírito Santo em nós. É a glória dEle em nós. Porque Ele nos santificou para que também eles... E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha que lindo, irmãos. E rogo não somente por esses, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles. A palavra deles. Jesus estava lá pregando. E hoje nós estamos aqui pregando. Através do nosso testemunho, como eu acabei de dizer aqui, os exemplos que eu citei, nós estamos sendo escritos em Atos, está aberto ainda. Nós, cada um tem um livro. Quando Deus me revelou isso, irmãos, eu falei, gente, Deus é tremendo. Tem o livro da Denise, tem o livro do pastor Antônio, tem o livro da Miriam. E nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Como Deus, Jesus desceu, o próprio Jesus, Ele fez a vontade do Pai aqui na terra. Ele morreu naquela cruz por nós,
para que nós possamos ter a vida eterna. E Ele quer que nós possamos anunciar também. Como aquele cego, quando ele foi curado, ele estava testemunhando, Jesus me curou. Como ali aquela samaritana, Jesus me curou, e entrou naquela cidade profetizando, testemunhando. Como nós, né? Cada um de vocês aqui falou, tem um processo de vida. E o Senhor, aí você está falando, Ele me curou. Ele me salvou. E nós estamos aqui para testemunhar essa mudança que Ele fez em nós. Glória a Deus. Para que todos sejam unidos na mesma fé, no mesmo amor. Para que todos sejam assim como Tu, ó Pai, és em mim. Porque quando Jesus estava aqui, Ele estava ligado com o Pai. Ele estava ligado com o Espírito. O Senhor quer que a gente também esteja ligado com Ele. Ligado com o Pai. Ligado com o Espírito. Buscando o poder do Espírito Santo. Orando mesmo. Para não perdermos a fé. Eis, olha que lindo. Para que todos sejam um, assim como Tu, ó Pai, és em mim e eu em Ti. Que também eles estejam em nós. E nós já estamos, né? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam dentro de nós. Essa riqueza, essa glória. Um tesouro maravilhoso. Para que o mundo creia que Tu me enviaste. Deus nos enviou. Eu lhes dei a glória que me deste. Olha isso. Para que sejam um, assim como nós somos um. Por isso que a unidade é muito forte. Eu até vou citar aqui, fazendo um parêntese, a corda, né? Uma corda só. Se você puxar, ela pode até arrebentar. Mas 2 cordas fica mais forte. Mas 3 cordas fica mais forte ainda. Um cordão de 2 dobras, ela não cede. É assim. Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós, unidos, um membro do corpo de Cristo. Jesus, o cabeça. O corpo somos nós. Cada um funcionando na sua função. Testemunhando, né? Fazendo artesanato, como aqui citou, como Dorcas. Eu neles e Tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste assim como me amaste. O Senhor nos ama. Somos muito preciosos para Ele, pedra preciosa. Cada um com seu jeitinho, cada um com seu dom. Cada um do jeito de falar. Cada um com seu, né? Jeitinho, como eu falei. Meigo. Com a paz, né? Quando o pastor prega, ele transmite uma paz. O jeitinho da pastora Miriam. O meu jeitinho. O jeitinho do presbítero Eduardo. O jeitinho de cada um. Por isso que cada um é único, é exclusivo. Ninguém é igual a ninguém. Porque Deus quis assim. Pai, meu desejo é que aqueles que me dessem estejam comigo, onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste. Pois me amaste antes da fundação do mundo. O Senhor, Ele te amou antes da fundação do mundo. Ele te planejou do jeitinho que você é. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E estes reconheceram que Tu enviaste. Nós reconhecemos. E fiz que reconhecessem o Teu nome. E continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste sejam neles, e eu também neles esteja. Glória a Deus, até aí. É isso, irmãos. A conclusão. Só o Senhor nós servimos, né? Só o Senhor. Nós estamos servindo ao Senhor. E Ele quer essa comunhão, unidos com Deus. Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele vai nos encher para falar do amor de Cristo,
toda a glória, toda a honra é a Ele. Amém? Que o Senhor possa falar melhor aos seus corações. Que nós possamos ser unidos por uma missão. De resgatar aqueles que estão ali fora, doentes, precisando do Senhor Jesus. Como aqueles 4 homens fizeram. Levaram o paralítico até Jesus para ser curado. Porque nós temos a cura, que é o Senhor Jesus. Nós temos tudo que é Ele. Amém? Agradeço a oportunidade. Passo, pastor.